Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Como era o sistema de leitura na sinagoga nos sábados? Aliás, a palavra sinagoga é uma palavra grega. Sinagogue significa conduzir junto. É a palavra que seria usada, por exemplo, para descrever um pastor com seu rebanho de ovelhas. Ele vai com o cajado à frente ou, quem sabe, com algum tipo de som, conduzindo o rebanho de ovelhas juntos. Sinagogue, conduzir juntos. Esta palavra grega acabou denominando as casas de estudo e oração dos judeus, que nós chamamos de sinagogas. Mas em hebraico, a sinagoga é chamada de Beit Knesset, que significa casa da assembleia, casa da reunião. Agora, nesse banco onde eu estou sentado aqui, um banco de 2000 anos, as pessoas ficavam atentas à leitura da Sagrada Escritura. Os judeus chamam a Sagrada Escritura de Tanar, que é uma abreviatura de Torá, referindo aos livros de Moisés, Ketuvim, que são os escritos, e também Naviim, que são os profetas. Então você tem a lei, os escritos e os profetas, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Agora, olhem a disposição arquitetônica da sinagoga. Tem os bancos laterais. Diferente das igrejas de hoje, as sinagogas não têm os bancos assim, um após o outro, de modo que as pessoas sentadas ficam olhando a nuca de quem está à frente. Não. Os bancos ficam todos na lateral e um centro ficava vazio. Você tem aqui o resto de algumas colunas da época que ajudavam a manter um telhado que evidentemente hoje não existe mais. As colunas estão aqui. E no centro você tem essa estrutura aqui que talvez poderia ser o lugar do púlpito. Talvez o púlpito ficava nessa região aqui onde eu estou. Nós temos uma abertura aqui que provavelmente poderia ser a entrada da sinagoga ou, quem sabe, o Aron HaKodesh. Aron HaKodesh era aquele armário onde você guardava a escritura sagrada. Então, como eu falei, aqui poderia ser a entrada ou, quem sabe, o lugar de guardar as escrituras. Eles então se reuniam aqui nos sábados, sentavam, e quando diz que Jesus veio à sinagoga conforme o seu costume e levantou-se para ler, porque havia na época de Jesus o reconhecimento de alguém que tinha um bom conhecimento das escrituras e ele recebia o título de rabino ou rabi, que é a mesma coisa. Hoje, para ser um professor universitário, um professor de teologia, pelo menos reconhecido pelo governo, você tem que ter um título validado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. E você vai para a universidade, você faz então o bacharel em teologia, depois faz mestrado, doutorado e pode ser um professor de teologia. Naquele tempo, as casas de ensino, as Beit Midrashim, eram casas mais simples, não havia MEC naquela altura. Então, o sistema era, reconhecendo o autoconhecimento escriturístico de uma pessoa, ela poderia ter o privilégio de atuar como rabino numa sinagoga. Como é que funcionava assim? Se ele chegava como visitante, no sábado as pessoas diziam: você pode partilhar algum comentário da Bíblia para nós? Em assim sendo, a pessoa se levantava e lia a Torá. Bem atrás de mim está a direção da cidade de Jerusalém, o que faz todo sentido, a sinagoga está voltada para essa direção. E assim nós entendemos o livro de Lucas, quando diz, vou ler novamente, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Só que antes de chegar até esse momento de ler a Bíblia, havia um processo de purificação dos judeus, e Jesus certamente adotou esse processo, que nós não vemos na Bíblia diretamente, mas reconhecemos pela arqueologia. Que processo era esse? O processo da purificação. Então, sempre que você iria comparecer perante Deus, você tinha que se purificar. Purificar como? Através da água. Então vou mostrar para vocês ali fora da sinagoga um local onde os judeus mergulhavam antes de entrar na sinagoga para entrarem aqui purificados, e Jesus certamente também praticou essa cerimônia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Aqui perto da sinagoga, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, havia uma larga produção de vinho, então eles tinham muitas parreiras de uva. Esse detalhe vai ser importante para quando nós descobrirmos o método de Jesus para
estudar e ensinar as Escrituras. Mas segura um pouquinho. Agora, também nós temos aqui esse local, essa estrutura de pedras e algumas escadas que foram usadas na época de Herodes para banho de purificação. Eu vou explicar isso para você. Antes de comparecer aos serviços litúrgicos da sinagoga, o religioso tinha que descer por essa escada, ir até o fundo, onde havia uma piscina com água mais ou menos até a cintura da pessoa. Ele então mergulhava na água, era um banho ritualístico, e assim ele sairia purificado para poder atuar dentro da sinagoga. Como eu disse, a Bíblia não afirma em momento algum sobre a prática da Tevilá, que era esse mergulho nas águas. Mas nós sabemos, pela arqueologia e por outros documentos da antiguidade, que os judeus tinham essa prática. Portanto, Jesus de Nazaré, sendo alguém que seguia toda a prática do judaísmo de sua época, certamente mergulhou em algum mikvê antes de comparecer àquela outra sinagoga lá de Nazaré, onde teve o episódio que eu estava narrando para vocês. Agora, eu vou voltar para a sinagoga porque eu interrompi só para mostrar essa curiosidade da época de Jesus e ampliar o seu conhecimento acerca da cultura da época. Talvez você nunca podia imaginar que Jesus, antes de ler a Bíblia, a Torá, as Escrituras na sinagoga, ele primeiro se purificaria mergulhando num tanque d'água como esse. E antes que você fale, mas a Bíblia não diz isso em momento algum? Sim, mas a Bíblia fala que Jesus cumpria as Escrituras. Ele mencionou em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não havia vindo ao mundo para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então ele cumpriu dando-nos o exemplo. Jesus, quando criança, foi circuncidado ao 8º dia. Aos 40 dias de nascimento ele foi apresentado ao templo. Jesus mandou pagar o imposto do templo. Jesus ia às sinagogas no sábado conforme o seu costume. Todas essas são práticas judaicas. Então não há por que negar que Jesus, seguindo também mais esse costume, mergulhava nos tanques de purificação, que em hebraico são chamados de mikvaot, antes de comparecer à sinagoga para a leitura das Escrituras. Quem ia a Jerusalém e tinha que comparecer no templo também passava pelo mesmo cerimonial. Agora você imagina, Jesus entrando num mikvê como esse e depois indo para a sinagoga. Aliás, eu vou colocar até uma possibilidade. Embora a Bíblia fale que Jesus pregava mais nas sinagogas da Galileia, nada impede a possibilidade de Jesus também ter vindo aqui à sinagoga de Modim. Afinal de contas, ela estava em uso no seu tempo. Depois de haver sido purificado, mergulhando na água no tanque de purificação, que fica aqui atrás, olha, bem pertinho da sinagoga, tá vendo? O sujeito então estava pronto para comparecer ao lugar onde a Torá, ou a Escritura, seria ensinada, explicada e lida. Evidentemente ele não passaria por aqui onde eu estou porque havia uma parede aqui. Mas uma vez entrando na sinagoga, ele se assentaria nesses bancos que eu falei com vocês, ficavam nas paredes da sinagoga. O centro dela, como eu falei anteriormente, ficava sem mobília, sem bancos, para que todos, independente do lugar onde sentassem, podiam ter os olhos fitos no púlpito, de onde a Torá seria explicada, de onde ela seria lida. Mas aqui tem uma diferença cultural para os nossos dias. É que geralmente as palestras, os sermões, as homilias são feitos em pé. Na época de Jesus não era assim. Sabe por quê? Tem uma prática, aliás, um costume que a gente vê, por exemplo, entre os beduínos no deserto, que dizem que algo importante não pode ser dito em pé. O que significa isso? Se você quer conversar comigo e fala, Rodrigo, eu tenho algo importante para lhe dizer, na cultura do deserto, do Oriente Médio, se eu ficar em pé esperando você falar, eu estou desrespeitando a importância do seu assunto. Você disse que era importante. Ora, se é importante, eu tenho que me assentar, porque coisas importantes não podem ser ditas em pé, com pressa, olhando no relógio para ir embora. Por isso que, apesar da Bíblia ser lida em pé por reverência, ela era explicada sentado. Isso mesmo, o pregador se assentava na hora de explicar a Bíblia. Antes de continuar explicando isso para você, deixe-me apenas colocar uma diferença. Quando falamos Bíblia,
essa palavra está um pouco anacrônica aos tempos de Jesus, porque na época dele, as escrituras não estavam ainda completas. Só o Antigo Testamento havia sido escrito. O que nós chamamos de Novo Testamento só começou a ser escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Os evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos, o livro do Apocalipse, só foram escritos anos depois da morte e ressurreição de Jesus e terminaram de ser escritos no final do primeiro século de nossa era. Então, escritura sagrada, na época de Jesus, ainda estamos nos referindo ao Antigo Testamento, está bem? E como eu falei, eles liam a escritura em pé por reverência, mas na hora de explicar, se assentavam. Tanto é que algumas sinagogas tinham uma ou duas cadeiras, chamadas cadeira de Moisés e de Elias. Por quê? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Juntos, a lei e os profetas, Moisés e Elias, representavam toda a Bíblia do tempo de Jesus, eu repito. Por isso que várias vezes nas Escrituras, você vê Jesus falando assim: vocês nunca leram o que está escrito na lei e nos profetas? A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas. Era uma maneira contemporânea de referir-se àquilo que chamamos hoje de o Antigo Testamento. Olha uma referência a essas cadeiras que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2. Diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Porque todo sábado eles se assentavam na cadeira para dar a explicação da escritura que havia sido lida de pé. Aí diz Jesus assim, verso 3: Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Na época de Jesus havia duas disposições mentais em relação ao ensino da Escritura. Havia aqueles que seguiam cegamente o que os líderes religiosos diziam, sem verificar nas Escrituras se as coisas eram realmente daquele jeito. E havia outros que, pelo mau exemplo que esses líderes davam, acabavam rejeitando uma aproximação mais efetiva da revelação escriturística de Deus. Então Jesus já deu o primeiro conselho, o primeiro passo da sua relação com a Sagrada Escritura. Não desprezem a revelação de Deus por causa do mau exemplo de alguns religiosos. Pelo contrário, tudo o que eles falarem, observem, e se for da Bíblia, sigam, mas não imitem a prática que eles têm, porque falam, mas não praticam. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Percebeu? Agora era o momento de Jesus explicar as Escrituras que ele havia acabado de ler. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Aqui você pode compreender o sentido dessas palavras. Qualquer pessoa em qualquer canto da sinagoga continuava olhando para o centro e conseguia ver a explanação que ficava ao centro. Jesus, sentado, começou a explicar-lhes as Escrituras. E já vou antecipar na aula de hoje como Jesus fazia para com que as Escrituras ficassem mais fáceis de ser compreendidas. Jesus se valia muito de lições da vida diária, do cotidiano e principalmente da natureza. Eu vou andar com vocês agora pelo sítio arqueológico de Modim e vou mostrar como que alguns elementos da natureza que nós vemos aqui até hoje serviram de ilustração para o entendimento e ensino da Bíblia feitos por Jesus há 2000 anos. Então, vem comigo. Quando você estuda a história da filosofia grega, você encontra os pré-socráticos, que eram pensadores que queriam, a partir da natureza, descobrir o segredo da verdade, o segredo da existência do universo. Eles chamavam isso de princípio, arré. Por isso, focavam tanto nas obras da criação. Jesus também falou da criação, mas ele a uniu com a Escritura Sagrada. Portanto,
Natureza e escritura podem revelar verdades a respeito de Deus. Por isso, os filósofos gregos, por mais bem intencionados que estivessem, tinham uma visão incompleta da realidade, porque viam apenas a obra do Criador, mas não o testemunho do próprio Criador. As Escrituras, portanto, podem ser entendidas a partir do texto e daquilo que nós vemos em redor. Aqui em Israel, há árvores frutíferas lindas como esta, que dá a famosa romã, que é um dos frutos da terra. Aqui você tem também parreiras de uvas, você tem a árvore da alfarrobeira, da amendoeira, e todas essas árvores fizeram parte do ensino de Jesus e antes dele também do ensino dos profetas. E tudo isso era usado para tornar cada vez mais clara a mensagem de Deus para a sua audiência. Jesus valia-se muito das experiências diárias das pessoas para ensinar as Escrituras, ou seja, ele partia do cotidiano, do conhecido, para ensinar o desconhecido. Aliás, uma ferramenta didática extraordinária. E veja bem, eles tinham aqui muitas plantações de uva. Até hoje, as parreiras de uva dão no chão aqui como se fossem quase um mato. Vou mostrar para vocês, olha aqui, olha. A uva, olha o pezinho já aqui. Perceberam? Uva já dando aqui, bem no chão assim. Nos tempos antigos, há 2000 anos, eles usavam esse local onde eu estou, exatamente aqui, para pisar as uvas e preparar o vinho. Havia uma estrutura de madeira onde eu estou aqui, mais ou menos acima da minha cabeça, e aqui eles esmagavam as uvas com o pé, e aquele caldo, ou o vinho, iria escorrendo até esses tanques, onde eles produziam então o vinho para servir a todas as pessoas. Jesus várias vezes falou do uso do lagar, esse local chama-se lagar, da produção da uva. No Apocalipse menciona isso, ele pisará pessoalmente o lagar da cólera de Deus, do vinho da cólera de Deus. Jesus realizou seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então esse ambiente, que para eles era familiar, peça do cotidiano, era utilizado por Jesus para tornar as Escrituras algo mais palatável, mais compreensível, algo que fizesse sentido à sua vida diária. E este é um desafio para nós hoje, lermos as Escrituras e também percebermos o que elas têm de ensino para nós que vivemos no século XXI. Assim como aquelas outras árvores que eu mostrei, nós temos também a figueira. A figueira servia de ilustração para muitos ensinos de Jesus, que por sua vez eram uma forma mais didática de explicar as Escrituras. Você tem, por exemplo, Jesus falando, assim como a figueira renova os seus ramos, vocês sabem que está chegando o tempo da minha vinda. Já viram isso? Eu vou ler para você aqui, está em Mateus capítulo 24. Olha que Jesus fala bem claro aqui, verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Percebeu? A parábola da figueira. Jesus usava a natureza para tornar a Bíblia mais compreensível. E essa natureza era baseada principalmente nas coisas do cotidiano, como eu já expliquei aqui para vocês. Agora, sendo assim, eu vou fazer um exercício hermenêutico aqui a partir de Jesus. Eu vou ler uma parábola que Jesus contou e depois eu vou mostrar algo para vocês e vamos voltar à parábola para ver se a sua compreensão vai mudar. Tá certo? Percebeu o exercício? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram à volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Por que Jesus sentou? Lembra que eu expliquei na sinagoga? O ensino era dado sentado. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte dos grãos caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestou atenção na parábola? Agora eu vou mostrar algo para vocês e nós vamos voltar para o texto para ver se faz mais
sentido na sua mente. Vem comigo. Quando se fala em plantações na nossa cultura, no nosso país, pensamos em algo plano, aquela grande plantação de trigo, de cevada, de soja, mas nos tempos de Jesus era diferente. A maior parte da terra daqui de Israel é montanhosa. Então o que eles faziam para plantar o trigo, a cevada, outros elementos? Eles faziam terraças. As terraças são exatamente isso que você está vendo aqui, que foi feito há 2000 anos. Eles pegavam uma parede de pedra, como você está vendo, seguravam a terra ali, aqui eles colocavam terra boa para plantar, faziam outra parede de pedras e assim por diante. No final das contas, você tinha verdadeiros degraus aqui, como se fosse um degrau aqui, ali outro, mais acima outro, e assim eles plantavam. Agora você consegue perceber esse cenário, como ele faz sentido para contextualizar a parábola de Jesus. Porque se eu estou plantando o trigo aqui, evidentemente que eu estou plantando no caminho. Evidentemente que algumas sementes podem cair no meio das pedras, onde não tem muita terra. Outras sementes podem cair onde há espinhos. Aliás, aqui está cheio de espinhos. Percebe? Você percebeu como a parábola agora faz todo sentido? Caminho, solo rochoso, meio das pedras, espinhos, semente que é lançada. E assim Jesus simbolizou o que significa a recepção das Escrituras no coração de cada pessoa. Agora que você já tem esse contexto histórico, esse contexto cultural e arqueológico, no lugar realmente que tem 2000 anos de existência, agora sim, eu posso me assentar com você e explicar melhor essa passagem para você entender como Jesus lia, interpretava e também ensinava as Escrituras Sagradas.